Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, mais um devocional diário, uma reflexão, né? Como muitas pessoas falam, né? Que a devocional é a reflexão diária para nossas vidas. Eu falo que é um alimento diário, né? É a palavra que nós vamos nos alimentar dela durante o dia. É uma pequena porção que Deus nos dá todos os dias para que a gente possa se alimentar dela. Se você está passando por aqui não é por acaso, então que você já possa curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que alcance mais pessoas e mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Vamos lá para a devocional do dia de hoje. Se encontra no livro de Salmos, né? O salmista Davi. E o capítulo 12, o versículo 6, que vai dizer assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. O título desse capítulo é assim: a falsidade do homem e a veracidade de Deus, um salmo de Davi. Aqui fala sobre os seres humanos, nós seres humanos que somos falhos, que somos fracos, que somos falsos. Aqui fala a falsidade do homem. Nós seres humanos somos cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de erros, né? Mas a palavra de Deus não, ela é pura, ela é verdadeira. Ela foi purificada na fornalha de barro 7 vezes para que ela tivesse essa purificação, né? Então, nós seres humanos não alcançamos essa veracidade que Deus tem, de ter essa pureza, de ter essa grandeza que é a palavra dele. Nós somos cheios de defeitos e de falhas, por isso que o título fala, né? A falsidade do homem, pois nós todos temos defeitos. Às vezes a gente aponta o defeito dos outros, mas a gente tem outros mais, né? Mais até mesmo do que as outras pessoas. Então a gente deve fazer o quê? Somente orar por essas pessoas, para que todos nós possamos alcançar a redenção de Deus. Mas a palavra de Deus, apesar dela ser pura, ela também nos purifica, ela vai nos limpando. Por isso que a importância da gente viver uma vida com Cristo, uma vida diária com Ele, de leitura da palavra, de oração, porque é muito importante para que essa pureza da palavra venha entrar no nosso coração. Porque quanto mais nós buscamos a palavra, buscamos conhecer a palavra, mais ela vai nos limpando, mais ela vai nos purificando. Ela tem esse poder de fazer isso nas nossas vidas. Não é à toa que quando a gente vive no mundo, a gente vive de uma forma. Mas quando a gente se converte a Cristo, a gente vai sendo transformado de dentro para fora. É aos poucos. Deus vai tirando tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que Ele não se agrada das nossas vidas. Por isso que tem pessoas que às vezes falam que tem gente que se converte e vai mudando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos vai sendo transformados, e muitas pessoas às vezes criticam. Às vezes dizem, essa pessoa não é crente, que ainda continua fazendo isso. Não, tudo tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o trabalhar de Deus na vida dela, né? Deus trabalha na vida de cada pessoa de uma forma diferente. Então, o Espírito Santo é que vai transformando as pessoas, que vai tirando tudo aquilo que não presta de dentro de nós, porque nós somos cheios de defeitos, cheios de falha. Então, não vai ser assim de uma hora para outra que tudo vai se modificar, né? Claro que Deus tem esse poder para isso, pois Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele nos fez em um dia, né? Mas Ele trabalha aos pouquinhos dentro de nós, nas nossas vidas. Ele vai tirando o nosso velho desejo carnal e vai colocando o desejo do Espírito Santo. Então, para isso a gente tem que buscar mais a Deus cada dia mais. A gente tem que se render às vontades dEle, os desejos de Deus. A gente tem que deixar os nossos desejos de lado para passar a viver
a palavra do nosso Senhor em nossas vidas, para que ela possa se cumprir, para que as promessas de Deus se cumpram em nós. Nós devemos nos dedicar na leitura da palavra, na meditação da palavra, pois é ela que vai nos purificar, é ela que vai ter esse poder. Mas como ela tem esse poder? Porque ela é o próprio Jesus. A palavra de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo encarnado. Lá em João fala, o verbo se fez carne, o verbo é a palavra. E quem se fez carne foi Jesus. Ele veio em forma de homem, em forma carnal, para viver uma vida aqui no mundo como homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele ali era a palavra, foi a palavra que se manifestou em forma de homem, para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Ele teve que fazer esse sacrifício de vir ao mundo, de viver como homem, sofrer as dores que a gente sofria. Por isso, vou abrir aqui o parênteses, se você está passando por lutas, por sofrimentos, clame a Jesus Cristo. Ele sabe a dor que cada um passa, pois ele passou por sofrimentos aqui na terra também. Ele passou por dores e por dores piores naquela cruz do Calvário. Ele foi chicoteado, ele teve uma coroa de espinho na sua testa. Tudo isso para que nós pudéssemos ter vida com ele. Tudo isso para que nós pudéssemos ter a salvação. Então ele sabe o sofrimento de cada pessoa. Ele entende o sofrimento que cada ser humano passa, pois ele sofreu também aqui na terra. Então, se você está sofrendo, clame o nome de Jesus e tenha certeza que ele vai te ouvir e ele vai te dar a vitória, pois ele é o único que pode nos dar a vitória. Só ele tem esse poder de fazer a transformação em nossas vidas. E a maior vitória que ele nos dá é a vida eterna, é a salvação. Todas essas coisas são importantes. Ele nos dá saúde, ele nos cura de alguma doença, ele nos dá bens materiais. Claro que é importante, pois a gente ainda vive aqui na terra, a gente precisa dessas coisas, né? Mas o mais importante é a salvação, porque a salvação vai fazer com que a gente viva com ele na eternidade, vai fazer com que a gente viva para todo sempre ao lado do nosso Mestre Jesus. E no dia que a gente partir, ou então no dia que ele vir nos buscar e a gente se apresentar diante do tribunal de Cristo, ele dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos é preparado, porque ele está preparando um reino para todos aqueles que confiam nele e que esperam nele. A gente tem que viver a nossa vida aqui na terra, mas com a nossa mente no céu, pois nós somos apenas peregrinos. A nossa vida, a nossa alma é eterna e ela não vai viver eternamente aqui na terra, ela vai viver eternamente no céu ou então no inferno, pois são os dois caminhos a serem seguidos. Então, essa palavra é pura, ela é poderosa, ela é poder para nossas vidas. Então a gente deve viver a palavra, ler a palavra, meditar na palavra e vivê-la. O mais importante é viver a palavra de Deus, pois quando a gente vive, a gente está obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então que essa palavra pura, verdadeira, pois a palavra de Deus é a verdade que o mundo precisa descobrir. Ela é tão verdadeira, ela é a única verdade que o mundo precisa descobrir, que as pessoas, muitos homens, o inimigo usa muitos homens para querer impedir essa verdade de chegar a muitas pessoas. Não é à toa que não tem no mundo aí afora, né, em outros países, que a palavra de Deus é proibida, porque o inimigo não quer que as pessoas conheçam a verdade. Ele não quer que as pessoas se libertem, porque a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente é liberto das amarras do inimigo. Então o inimigo trabalha e faz de tudo para que as pessoas sejam cegas espiritualmente e não conheçam a palavra de Deus. E também aqui no nosso país, né, um país livre, que a Bíblia está em todos os lugares, a gente tem várias Bíblias em casa, mas o inimigo coloca desânimo no coração das pessoas para que elas não venham ler a palavra, para que elas não venham conhecer. Tem pessoas que são crentes, mas nunca leram a palavra, nunca leram a Bíblia do começo ao fim. E isso é muito importante, a gente precisa conhecer a verdade
toda. A gente não vive só de versículos. Tem pessoas que vivem só de versículos bíblicos. A gente tem que conhecer a palavra do começo ao fim. Se não fosse para a gente conhecer do começo ao fim, para que Jesus deixaria a palavra dele aqui? Para a gente entender o Novo Testamento, a gente tem que ler o Velho, que muitas coisas a gente só vai entender se ler o Velho Testamento. Então, é muito importante a leitura da palavra. É importante demais para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Mas o inimigo tira isso das pessoas, ele coloca preguiça. Muitas pessoas passam horas e horas assistindo, passam horas e horas nos celulares, mas não passam horas lendo a palavra, não passam horas meditando nessa palavra pura e verdadeira que nos purifica, porque o inimigo não quer que as pessoas passem tempo com Deus. Ele quer que as pessoas passem tempo se distraindo nas coisas que ele coloca para as pessoas, mas não querem que as pessoas passem tempo e ganhem tempo com Deus, porque quanto mais a gente busca Deus, lê a palavra, medita nela, vive em oração, a gente está ganhando tempo com Deus, a gente está vivendo o melhor da nossa vida, não perdendo tempo com outras coisas fúteis, que é viver no celular o tempo todo, passando 2, 3, 4, 5 horas. Tem pessoas que passam madrugada no celular, né? Mas não passam tempo com Deus. Infelizmente, hoje em dia é assim, né? Eu vi uma frase que é muito importante, que eu vi, achei muito interessante, que diz assim: naquele grande dia, Deus vai olhar para as pessoas e vai mostrar o celular e vai dizer: está aí o motivo que você não teve tempo para mim, né? Você perdeu tanto tempo em coisas fúteis que não levavam a nada, mas não ganhou tempo comigo, né? Ganhou tempo buscando conhecer a Deus. A palavra de Deus diz: sigamos e prosseguimos em conhecer a Deus, porque é Ele que a gente precisa conhecer. E quando a gente se dedica em buscar a Deus, em conhecer, as outras coisas Ele vai acrescentar e vai abençoar, amém? Que essa palavra possa ter alcançado a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. E agora eu vou orar pela sua vida, amém? Querido Deus, eterno Pai, obrigada por mais essa rica oportunidade de estar aqui, trazendo a mensagem da cruz, a mensagem da palavra do Senhor, essa palavra que é tão pura, que é verdadeira. A única verdade que o mundo precisa descobrir é a palavra de Deus, Pai, que o Senhor possa preencher o coração de cada pessoa com a tua palavra, pois é ela que vai libertar, é ela que vai curar, é ela que vai fazer maravilhas na vida de cada um de nós. Que a gente se dedique cada vez mais tempo em buscar, em conhecer a palavra. Essa pureza da verdade que é a palavra do Senhor possa habitar em nossos corações todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos capacite a conhecer cada vez mais e o Senhor nos dê cada vez mais conhecimento da palavra do Senhor, para que a gente possa vivê-la em espírito e em verdade, pois só o Senhor tem poder para fazer essa palavra habitar no nosso coração. Que o Senhor abençoe a cada um que passou aqui, que vai passar, que vai ver esse vídeo, e tenha certeza que você está passando por aqui, não é por acaso, como eu já falei. Deus queria falar com você, que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração com ricas bênçãos e principalmente com o poder da palavra dele, com a presença do Santo Espírito. Pai, eu te peço e te agradeço, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.